Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à nossa disciplina. Então, vou começar a falar sobre fotorreceptores, iniciando o assunto com fitocromo, que é o tipo de fotorreceptor mais estudado e que, por enquanto, foi descoberto que regula mais processos durante o desenvolvimento de plantas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que as plantas elas precisam sempre estar se adaptando ao seu ambiente, né? Como eu sempre comento, aquela característica de germinar e completar todo o seu ciclo de vida no mesmo local faz com que elas tenham que perceber de forma muito precisa o ambiente em que se encontram e se ajustar a ele. Então, uma das respostas mais estudadas com relação à adaptação a ambientes é exatamente a resposta à luz. Tá? Então, as plantas elas precisam se adaptar ao ambiente luminoso para que elas possam explorar o máximo possível os recursos disponíveis naquele local. Então, por exemplo, plantas que germinam no escuro e na presença de luz, elas têm muitas vezes características morfológicas diferentes. Apesar de que algumas plantas não germinam no escuro, daqui a pouco eu comento isso. Mas quando elas conseguem germinar na presença de luz e do escuro, elas vão ter características morfológicas diferentes. Aqui tem uma comparação de plantas monocotiledôneas na figura de cima, representada por uma planta de milho, germinando tanto na presença de luz à esquerda, quanto num ambiente pouco iluminado à direita. E aqui tem uma planta de milho, num ambiente mais escuro, aliás, num ambiente mais claro à esquerda e mais escuro à direita. Então, observem que as plantas que germinam no escuro, elas são muito mais alongadas, elas crescem com uma curvatura aqui na parte de cima, próximo ao cotilédone, no caso do milho, e aos cotilédones, no caso do feijão, que é exatamente uma forma de que, quando as sementes germinam em locais muito profundos do solo, a planta tem que se alongar muito para atingir a parte superior o mais rápido possível para começar a desenvolver fotossíntese e aí passar a deixar de depender das reservas presentes na semente e começar a fazer fotossíntese, ou seja, deixar de serem heterotróficas e passarem a ser autotróficas. E ao mesmo tempo que tem que romper essa camada de solo, elas têm que evitar o máximo possível que ocorra danos aos cotilédones e ao eixo e à parte apical, tá? Que está bem aqui na parte mais superior dos caules. Então elas crescem com essa parte do caule aqui curvada e não acabam também não produzindo pigmentos fotossintéticos de início, vão começar a produzir apenas na presença de luz, que é como que vai ser essa característica que vocês observam aqui nas figuras à esquerda. Então essas diversas respostas morfológicas, elas são percebidas através de fotorreceptores. E observem que são respostas diferentes da fotossíntese, tá? que eu já comentei aqui na disciplina. Fotossíntese é um tipo de resposta para converter energia luminosa em energia química, para poder ser utilizada de diversas formas durante o crescimento e desenvolvimento de plantas. Mas antes de fazer fotossíntese, elas precisam perceber o ambiente luminoso e daí, né, elas utilizam fotorreceptores para perceber esse ambiente. Boa parte dessas respostas de percepção de luz durante a germinação são feitas através de fitocromos que percebem principalmente luz vermelha e vermelho distante, que é além do infravermelho, que daqui a pouco eu mostro alguns exemplos. Mas existem também outros fotorreceptores, principalmente fotorreceptores de luz azul, que eu vou comentar mais adiante. Bom, então, durante o início do estudo de germinação de sementes, se observou que algumas plantas elas germinam apenas na presença de luz, enquanto que outras plantas elas são independentes dessas características. Plantas que germinam na presença de luz são classificadas como, aliás, sementes que germinam apenas na presença de luz são classificadas como sementes fotoblásticas positivas, né, indicando que elas realmente precisam de luz para germinar. Um desses exemplos são plantas de alface, que estão mostrados aqui nessas 5 figuras consecutivas. Então, observe as plantas de alface colocadas em escuro, que é essa figura de cima mais à esquerda, elas simplesmente não germinam. Com exceção de algumas sementes, né, que provavelmente sofreram alguma mutação nos fotorreceptores e que continuam germinando no escuro. Mas o normal para essa espécie é não germinar no escuro.
Mas se a gente coloca um flash de luz vermelho, um flash porque não precisa ser esse fornecimento de luz vermelha, ela não precisa ser colocado por muito tempo, basta que seja um tempo até induzir a resposta. Então, quando induz a resposta, as sementes começam a germinar. Tá? Que aí vocês conseguem ver aqui com relação exatamente ao surgimento de raízes e de partes aéreas. Mas, se a gente aplica um pulso de luz vermelha seguida de luz vermelho distante, que é já além da faixa do vermelho, além da faixa do visível para nós seres humanos, ou seja, está na faixa do infravermelho já, as sementes continuam não germinando. Tá? Mais uma vez, esse pulso tem que ser rápido, porque se a gente deixa por muito tempo na luz vermelha, essa resposta ela não vai poder ser revertida pela luz vermelho distante. Então, aplica por um determinado tempo um tratamento luminoso, em seguida aplica o outro e observa a resposta. Então, podem observar que o que determina a germinação de sementes é o último tratamento a ser aplicado. Se por último eu aplico luz vermelha, as sementes germinam. Se por último eu aplico luz vermelha distante, elas não vão germinar. Essa resposta de início pareceu surpreendente, né, porque não se imaginava que pudesse haver uma resposta desse tipo, induzindo germinação de sementes e que poderia ser revertida. Então, de início, se acreditava que eram dois pigmentos envolvidos na resposta fotomorfológica aqui, de controle de germinação de sementes, e depois, na verdade, se descobriu que era apenas um pigmento que ele tem duas formas diferentes, ou seja, que ele é convertido em formas diferentes através do impulso luminoso. E essas formas diferentes é quem vão induzir ou que vão inibir algumas respostas. Então, depois se descobriu que esse pigmento é o fitocromo, né, que, como eu falei, é dos fotorreceptores o mais estudado em plantas. Então, o fitocromo, que percebe luz vermelha, ele é chamado, em português está de FV, aliás, em inglês eu estou utilizando aqui esses slides com a sigla PR, tá? Que seria o do fitocromo que absorve luz vermelha, que tem exatamente esse espectro de absorção aqui, dessa linha vermelha. Tem um pico aqui a 668 nanômetros, que é exatamente dentro da faixa de luz vermelha que nós enxergamos. E tem uma forma do fitocromo que absorve no vermelho distante, que está mostrado aqui como PFR, que é essa linha em verde, que tem um pico de absorção em 730 nanômetros, né, que é exatamente já ali no início da faixa do infravermelho. Então, como eu falei, né, de início eu acreditava que eram dois pigmentos diferentes e depois a gente foi compreendido que na verdade é apenas um pigmento que é fotoconvertido em formas diferentes. Bom, então, depois disso, se entendeu que as respostas iniciais observadas com plantas de alface, na verdade, quando começou a se fazer estudos com diversas outras espécies e com diversos outros fatores ligados ao desenvolvimento de plantas controladas por fitocromos, essas respostas poderiam ser divididas em 3 grupos diferentes. Que aí a gente vai ter, no primeiro grupo aqui, as respostas que são de fluência muito baixa, que é essa sigla VLFR aqui de início, que são o que é fluência? É a quantidade de luz por superfície. Tá? Então, micromols de fótons que estão chegando em uma determinada superfície, que são tão baixas que, por exemplo, até a iluminação provocada por um vagalume pode induzir algumas respostas controlando o desenvolvimento de plantas. Tá? Daqui a pouco eu vou colocar alguns exemplos. Essas respostas aqui se dizem que se aplica para elas a reciprocidade. O que é reciprocidade? É que se a gente coloca, por exemplo, uma taxa mais baixa de fótons chegando por um período de tempo mais longo, ou então se a gente coloca por um período de tempo mais curto, mas numa taxa de fótons chegando mais altas, aí elas, digamos assim, são proporcionais. Por isso que se diz que são recíprocas. Tá? Eu posso, por exemplo, aumentar o tempo, ou então aumentar a quantidade de fótons chegando, que eu vou atingir
um valor mínimo que vai induzir uma determinada resposta. E essa resposta, né, ela vai ser variável dependendo do tipo de resposta induzida na planta. E ela, nesse caso aqui, nas respostas de fluência muito baixa, elas são fotorreversíveis, como no caso de muitas respostas provocadas por fitocromo, ou seja, que podem ser induzidas por luz vermelha e revertida por luz vermelho distante, como no exemplo que eu coloquei da germinação de plantas de alface. Em seguida, vem o grupo das respostas de fluência baixa, que é o LFR aqui, que elas também são fotorreversíveis e que também se aplica a reciprocidade a elas, tá? Só que aqui a gente já tem um valor de fluência muito maior do que no caso do primeiro grupo, em comparação com o primeiro grupo, mostrando que provavelmente é um tipo de controle diferente que ocorre aqui, e daqui a pouco eu vou mostrar que na verdade se descobriu que tem diferentes tipos de fitocromo que controlam respostas diferentes. Por isso que a gente vai tendo essa variação aqui. Tá? Então, para a gente entender como é tão importante a planta perceber um ambiente luminoso, ela acaba tornando o processo de controle muito complexo, até porque são muitas respostas que precisam ser controladas. E daí no terceiro grupo a gente tem as respostas de alta irradiação, nesse caso aqui é taxa de fluência, ou seja, fluência por tempo. Em outras palavras, seria quantidade de fótons chegando numa determinada área por tempo. Então, nesse caso aqui, essas respostas elas dependem de uma intensidade muito mais alta e, nesse caso, é uma taxa realmente de luz que está chegando lá. São respostas também controladas por fitocromos. Não existe reciprocidade aqui, tá? Então, o importante é ter uma taxa alta de fótons chegando ali e também são respostas que não são fotorreversíveis. Comparado às outras duas, né? Aqui é o o único grupo que não tem fotorreversibilidade lá. Tá? Então, só para a gente ver que o que se acreditava no início, né, foi se tornando mais complexo à medida que foi se estudando as respostas dos fitocromos. Então, isso é um exemplo de uma resposta fotorreversível, que é exatamente o da germinação de sementes ou da indução de germinação em sementes fotoblásticas positivas, em que o estímulo ocorre na faixa do vermelho e a inibição ocorre na faixa do vermelho distante. Tá? Semelhante ao que eu mostrei lá com relação à germinação de sementes de alface. Então, não apenas alface, diversas plantas que possuem sementes fotoblásticas positivas, elas têm essa resposta de estímulo da germinação na luz vermelha e inibição da germinação na luz vermelha distante. Por que que isso acontece? Tá? Por que que a luz vermelha estimula a germinação e a luz vermelha distante inibe germinação? É que, por exemplo, muitas sementes que caem abaixo da copa de árvores mais altas, elas vão cair num ambiente em que a luz vermelha é mais escassa. E sementes que precisam de muita luz para iniciar o seu período de crescimento, elas são inibidas a germinar nesse ambiente de luz vermelha mais escassa, exatamente porque as plantas não conseguiriam desenvolver uma fotossíntese eficiente naquele local. Por que que a luz vermelha é mais escassa nesse local? Porque a luz vermelha vai ser absorvida com mais intensidade nas folhas que estão mais acima dessas árvores. Tá? Então vai ser um ambiente mais enriquecido com luz infravermelha em comparação à luz vermelha. Então essa resposta, as sementes percebem e dizem, opa, não vou germinar aqui porque esse ambiente não vai ser adequado para o meu crescimento inicial. Enquanto que para outras sementes elas conseguem se adaptar a esse ambiente de baixa luz disponível. Tá? Lembrando lá que a luz vermelha, boa parte dela é utilizada na fotossíntese, então por isso que pouca luz vai chegar nesses ambientes mais baixos. Tá? Então isso é exatamente uma resposta ecológica para permitir a germinação de muitas sementes apenas em ambientes que sejam favoráveis para o seu crescimento inicial. Bom, então isso é o tipo de fotorreversibilidade que acontece nos fitocromos. O fitocromo em si é formado por uma estrutura chamada de cromóforo, que é ligada a uma proteína. Ele fica ligado a um resíduo de cisteína em um polipeptídeo. Então, esse conjunto todo aqui é chamado de fitocromo. Quando o fitocromo está na forma PR,
que em português seria FV, ou seja, que pode perceber luz vermelha, e a luz vermelha chega nele, ocorre uma alteração da forma cis para a forma trans, que é exatamente aqui nessa parte do último anel aromático do cromóforo. Então, daí o fitocromo se transforma na forma que vai receber luz vermelha distante. Então, nessa forma aqui, ela não percebe mais luz vermelha, ele só vai perceber luz vermelha distante. Mas, se ele fica por muito tempo nesse formato aqui, ele já vai induzir uma série de respostas. Então, por exemplo, início de germinação de sementes fotoblásticas positivas. Por que elas iniciam de início? Elas iniciam a germinação, né, quando percebem luz vermelha, porque de início elas estão nesse formato aqui, que inibe germinação, mas quando essa forma passa a predominar, ela vai induzir o controle de diversos genes ligados à germinação de sementes. Tá? Mais adiante eu mostro como é que ocorre esse controle. Então, isso aqui é um exemplo de como é sintetizado o cromóforo. Ele começa a ser sintetizado nos plastídeos, depois ele se liga ao peptídeo ou à proteína que vai induzir a resposta, ela forma um dímero, né? Ou seja, ela está ligada a outra proteína com a mesma estrutura. O cromóforo ele se liga aqui nessa região chamada de GAF, e aí, quando ele percebe luz vermelha, além de ocorrer aquela alteração lá da forma cis para a forma trans, ele induz também uma alteração no formato ou na estrutura da proteína. E quando ocorre essa alteração na estrutura da proteína, ela acaba expondo essas regiões aqui, chamadas de PRD, que são regiões que fazem com que a proteína seja localizada ou seja transportada até o núcleo. E aí, então, a proteína que normalmente fica localizada no citoplasma ou no citossol da célula, ele se movimenta para o núcleo e daí, lá no núcleo, ele passa a interagir com diversas outras proteínas e passa a regular genes que são necessários para controlar diversos processos durante o crescimento de plantas, como, por exemplo, indução da germinação de sementes, né, que é o exemplo que eu comecei a falar aqui hoje. Mas aí daqui a pouco eu vou mostrar que tem diversos outros processos controlados. Então, esse é um detalhe da estrutura em 3 dimensões da proteína, exatamente no local em que o cromóforo, que é o que está mostrado aqui em azul, se liga, que é na região GAF, né? Eu acabei de mostrar num esquema mais simplificado ali adiante, aliás, no slide anterior, né? E a partir do momento em que esse cromóforo vai perceber luz vermelha, ele induz uma alteração na proteína que faz com que ela se movimente até o núcleo para regular a expressão de diversos genes. O mecanismo de ação do fitocromo é muito parecido com fitocromos que existem em bactérias, tá? Porque esses fotorreceptores, muito parecido com o que existem em plantas, existem em diversos outros organismos. Então, em bactérias, o que é que acontece? Quando ocorre a percepção de luz vermelha pelo cromóforo, que está ligado também a uma proteína, ela induz, né, uma alteração, uma modificação numa região que percebe o sinal para uma outra chamada de transmissora, que faz com que ocorra uma fosforilação em um resíduo de histidina. E aí, né, quando o fitocromo está fosforilado aqui, ele vai fosforilar outras proteínas e vai transmitindo o sinal. Tá? Lembra que eu comentei que diversos sinais durante a transdução de sinal ocorrem através exatamente de quando uma proteína vai fosforilando outra até que a resposta seja atingida, né, no seu alvo final. Então, o fitocromo ele também começa através desse processo aqui de fosforilação. No caso de plantas é muito semelhante, a luz vermelha é percebida pelo cromóforo, que induz um domínio com atividade quinase, que fosforila também a própria proteína em um resíduo de serina aqui. Tá? Então, daí a proteína fosforilada, ela passa a fosforilar outras proteínas, que está mostrado aqui nesse exemplo embaixo com um X, né? São várias delas que vão interagir com os fitocromos e que vão ser modificadas, e daí a resposta vai sendo transduzida até chegar
a nível de controlar a expressão gênica, né? Mas aí, como eu comentei, normalmente o fitocromo começa a induzir essas respostas quando chega ou quando migra para o núcleo. Tem exceções, tá? Que eu comento mais adiante. Então, para mostrar que realmente ele começa a migrar do citoplasma para o núcleo, alguns pesquisadores fizeram uma fusão de proteínas de fitocromo com uma proteína fluorescente verde, que, então, no caso, a gente vai poder ver como é que está ocorrendo o movimento do fitocromo. Então, por exemplo, fitocromo A. Daqui a pouco eu vou mostrar que existem diversos tipos de fitocromos descobertos até agora. Os mais estudados, até porque são os mais abundantes, são o fitocromo A e B. Então, por exemplo, o fitocromo A, na presença de luz vermelha distante, ele migra para o núcleo de células. E o fitocromo B, na presença de luz branca, também migra para o núcleo, né? Mostrando que ocorrem algumas modificações ali nas proteínas que fazem com que a resposta seja induzida. Apesar de que aqui a gente tem luz diferente induzindo respostas diferentes, tá? Então, aquela resposta inicial lá que a gente tinha de luz vermelha e luz vermelha distante, com o tempo ela foi se tornando mais complexa, né? Foi vendo que, na verdade, os fitocromos eles acabam sendo, principalmente quando ocorre interação entre as formas diferentes de fitocromo, eles acabam tendo uma resposta muito mais complexa, mostrando que realmente percepção de luz ela precisa ser muito precisa para que as plantas possam controlar os seus processos vitais. Então, o fitocromo B, ele, inclusive, forma essas estruturas aqui, né, mais aglomeradas em determinados locais que ainda não se sabe por que ocorre isso, mas que ocorre no caso do fitocromo B, enquanto que no fitocromo A não, ele fica mais homogêneo, localizado no núcleo de plantas. Bom, mas se movimenta para o núcleo, né, e vai controlar algumas respostas. Então, assim como diversos hormônios vegetais que eu comentei aqui na disciplina, o estudo ele foi muito aumentado, né, a compreensão foi muito aumentada a partir do estudo de plantas mutantes. Então, por exemplo, aqui a gente tem à direita, na figura à esquerda, tá? Eu vou ter uma planta do tipo selvagem de ervilha e na mesma figura aqui da letra A, à direita, plantas deficientes para o fitocromo A. Então, observe que as plantas deficientes para o fitocromo A crescem menos, têm internóis mais curtos e nesse caso aqui, não está tão claro aqui na foto, mas elas também elas florescem com um atraso. Tá? As plantas do tipo selvagem elas florescem no tempo normal e as plantas mutantes elas retardam o seu florescimento, né, e, consequentemente, a chegada na fase reprodutiva. Tá? Então, mostrando que fitocromos controlam muitos processos ligados ao crescimento de plantas. Aqui na figura B, tem plantas de tomate do tipo selvagem e plantas mutantes, tanto para fitocromo A e B. Então, observe que as plantas mutantes elas têm um alongamento maior aqui no local em que vão surgir os frutos, né? Ou seja, na inflorescência, que depois se torna infrutescência. E os frutos, além de ter pouca clorofila nos eixos aqui, né, da inflorescência, nos frutos simplesmente não tem produção de clorofilas nos tomates aqui. Então eles ficam branquinhos ali, né, num formato bem anormal para quem já observou o crescimento inicial de frutos de tomates, né? Então, mostrando, né, mais uma vez que são diversos processos ligados ao desenvolvimento de plantas controlados por fitocromos. Então, por enquanto, né, foram descobertos 5 tipos de fitocromos, nomeados de A até D, de acordo com a ordem em que foram descobertos. Os mais estudados são os fitocromos A e B. Os fitocromos C, E e D começaram a ser compreendidos agora, né, mas ainda se sabe pouco de processos que são regulados por eles. No caso aqui de uma dicotiledônia, que é a mais estudada para efeitos de controle de efeitos genéticos, né, de controle do desenvolvimento de plantas, que é a Arabidopsis thaliana, eu já expliquei por que ela é tão estudada, né, aqui na nossa disciplina. E aqui a gente tem 2 plantas monocotiledôneas, em que, por enquanto, só foi identificados 3 tipos de fitocromos nelas. Né? Provavelmente
vai existir também a presença dos outros, mas que ainda não foram identificados. Então, observem que os tipos diferentes, eles controlam respostas, apesar de serem classificados em mesmo grupo e estarem presentes tanto em dicotiledôneas quanto em monocotiledôneas, né, ou seja, fazerem parte de uma mesma família, mas eles controlam processos diferentes e com fluência ou intensidade luminosa diferente também. Então, nesse caso aqui, na Arabidopsis, o fitocromo A está controlando uma resposta de fluência muito baixa, que é, por exemplo, a da germinação de sementes, sendo que nas duas monocotiledôneas aqui, a resposta de fluência muito baixa está ligada ao controle do alongamento dos coleópteros. O fitocromo A também controla duas respostas de alta intensidade, só que aqui com vermelho distante, que é o que está ocorrendo aqui também na resposta das monocotiledôneas, né? Ou seja, não é a luz vermelha que está sendo percebida diretamente ali, é a luz vermelha distante. Como eu falei, nas respostas de alta intensidade luminosa, elas não são fotorreversíveis, então diretamente a percepção da luz vermelha distante é que está induzindo aqui na Arabidopsis o alongamento do hipocótilos e a germinação de sementes, e no caso das monocotiledôneas aqui, o gravitropismo da parte de uma parte lá da raiz, tá? Ou resposta gravitrópica. No fitocromo B, a gente vê aqui respostas de alta intensidade e também respostas de fluência baixa, controladas, aliás, pelo fitocromo B, ligadas ao alongamento de hipocótilos e florescimento aqui, e uma resposta de fluência baixa ligadas à germinação de sementes, também controlado pelo fitocromo B. E nesse caso aqui com luz vermelha, tá? Nas duas de cima com luz vermelha, e aqui no caso de germinação de sementes, controlada, que é a resposta fotorreversível que eu mostrei, que é semelhante ao caso lá do alface. Tá? Então não é apenas luz vermelha. Tanto luz vermelha como vermelho distante podem ser percebidas e controlar essas respostas durante a germinação, sendo que o fitocromo B nas monocotiledôneas está ligado ao alongamento de mesocótilos. O fitocromo C, E e D está mostrando aqui controlando respostas ligadas ao alongamento de hipocótilos, germinação de sementes, alongamento de pecíolos, né, tanto o E quanto o D aqui, em respostas de baixa fluência. Né? Então, observe que ocorrem essas variações. E no caso de monocotiledôneas, por exemplo, o fitocromo C foi identificado, mas não sabe exatamente como é que ele está controlando a resposta ali, o que é o efeito dele. Sendo que muitas vezes essas respostas elas são sinérgicas. Tem exemplos de respostas antagônicas também, que eu vou comentar mais adiante, mas na maioria delas elas são sinérgicas, ou seja, dependem de tipos diferentes de fitocromo para serem controladas. Bom, então por enquanto a gente fica por aqui. Mais adiante eu vou complementar esse assunto sobre fitocromos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.